Fala, bolas de fogo! Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Chegamos para mais um momento juntos aqui. E pela quinta vez, quinta tentativa do dia de gravação aqui para o canal. Dizem que a quinta é a que funciona, né? O computador estava desligando. E aí eu troquei um cabo aqui de força dele para ver, porque aqui o bola de fogo faz tudo um pouco, né, galera? Então, assim, troquei um dos cabos de força, eu achei o outro um pouco mais fino. Agora achei um mais robusto para segurar aqui a nossa... É muito peso. Não do bola de fogo, tá? Mas da aula. E aí eu acho que a energia não estava dando conta. Então bora que só bora, dando continuidade aqui à nossa vida da FGVEX. Temos o quê? Semântica. Mas agora, especificamente, falando sobre poliassemia, né? Então a gente vai falar de polissemia, que é um dos conteúdos que a FGV gosta pra caramba, gosta para carambolas. Vocês não têm noção do tanto que a FGV gosta de polissemia. Então trouxe para vocês aqui questõezinhas bem diretas e retas. Não é um conteúdo muito absurdo, mas temos questão aqui polêmica, mamilos, polêmica. Eu não sei se vocês são do tempo da famoso vídeo dos mamilos. Mamilos são polêmicos. Então vamos lá, galera. Seguindo em frente, você já sabe o que fazer? Eu tenho quase certeza que sim, né? Ó, se inscreve se você ainda não se inscreveu. Marca o sininho aí também, gente, pelo amor de Deus. Ó, grupo do Bola de Fogo. E aqui também temos o quê? Se você quiser, segue aí o Bola de Fogo lá no Prof. Wagner Santos. Bora que só bora. Vamos junto, vamos misturado para a primeira questão. Vamos lá. Assinale a frase em que a palavra, presta atenção, ó, sublinhada está no sentido figurado. Nós temos, basicamente, e trabalhamos com a ideia de dois sentidos, tá? O sentido que nós chamamos de figurado, que é o mesmo de conotativo ou metafórico, e temos o sentido próprio ou lógico, que é o mesmo de denotação, tá? Então aqui, ó, figurado é a famosa conotação, ou sentido ampliado, e aqui a famosa denotação. Fechou? A conotação, o que a gente vai entender? Por que a gente chama de sentido figurado? Porque nós ampliamos, ó, amplia-se o sentido da linguagem. Certo? E na denotação aqui, ou seja, no sentido lógico, nós usa-se o sentido, eu gosto de chamar desse jeito, ó, original. Sentido original da palavra. Ou seja, a palavra foi criada para se referir a um determinado elemento e ela está se referindo naquele sentido. Sempre que eu amplio o sentido, sempre que eu uso sentido figurado, eu uso figura de linguagem. Essencialmente uma metáfora, tá? Isso aí é o quê? Metáfora é uma comparação subjetiva entre dois elementos. Por que subjetiva? Porque eu não declaro o que de um elemento que o outro também tem. Por mais que às vezes seja muito lógico. Beleza? Então vamos lá. Nada mais comum do que julgar mal as coisas. Comum aqui está sendo usado no sentido de corriqueiro, certo? Nada mais corriqueiro do que julgar mal as coisas. Sentido lógico, denotação. Beleza? Muitos são bons porque não sabem ser justos, ou seja, não sabem agir com justiça. Nesse caso, também temos denotação. Beleza. A ideia é que, nesse caso aqui, né, eu gosto muito dessa questão pelo seguinte, porque o jogo não está na denotação ou não, mas no sentido completo, né? São todas elas sentenças ou enunciados que vão apresentar meio que uma moralzinha, né? Assim, parecem ditados populares, né? Parecem frases motivacionais, ou então frases que contêm algo a ser ensinado. E isso faz com que você pense que está se utilizando sentido figurado. Mas ele quer o quê? Ó, naquela palavra, galera. É a palavra, não é o contexto como um todo, tá? Cada cabeça uma sentença também não nos servirá, porque cada cabeça é uma sentença no sentido de um pensamento, uma forma de agir, certo? Mais vale bem de longe que mal de perto.
Também não tem, porque mal aqui está no sentido de alguma coisa contrária de bem, né? De desejar, ok? Nossa resposta, então, vai ter que ficar onde, bolas de fogo? Na letra E. Letra E de quê? Você já sabe. Letra E de eguinha, pocotó, 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 pocotó. Por quê? Felicidade é um subproduto. Subproduto aqui está sendo analisado como algo de menor valor. Só que eu pego a palavra subproduto, que é aplicável a elementos que são fisicamente concretos, e aplico a um sentimento. Felicidade é um sentimento, né? Então aqui, ó, eu pego e digo o seguinte: felicidade é igual a subproduto. Por que que é igual? Subjuntivo, não. Subjetivo, não. Isso aqui é daqui a pouco. Aqui eu tenho, ó, um subproduto, certo? Nesse caso, nós construímos o que nós chamamos de uma metáfora. Estamos diante de uma construção metafórica, porque subjetivamente eu igualo esses dois elementos e depende de você. Tudo depende de você. Ou seja, o receptor dessa mensagem vai analisar a mensagem de forma subjetiva. Por isso que é linguagem conotativa. Pegou? Bora que só bora. Então, bora que só bora. Deixa seu like, se inscreve, marca o sininho. Vamos lá, agora eu vou falar assim todas as horas. Assinale a opção em que, ou a opção que apresenta a frase inteiramente construída, presta atenção, ó, inteiramente construída, de que maneira? Em linguagem lógica. Para a FGV adora usar a ideia de linguagem lógica como sinônimo de denotação, ou seja, sem ampliação de sentidos. Não teremos ampliação de sentidos nesse caso. Fechou? Vamos dar uma olhada? Vamos lá, ó. Ceticismo é um suicídio lento. Eu peguei a palavra ceticismo e igualei a ideia de suicídio lento. Ou seja, eu apliquei, o suicídio não tem nada a ver com ceticismo. Nesse caso, constrói-se uma metáfora. Se eu construir metáfora, metáfora é sempre, always, como diria Severus Snape, sempre o quê? Sempre linguagem figurada. Não existe construção de metáfora sem que tenhamos linguagem figurada. Inclusive, é uma das construções mais usuais da língua. Não tem como ser falante de língua portuguesa e não saber metáfora. Tá? Tudo bem que em Portugal tem muitos que não sabem. Assim, não sabem no sentido que eles são muito literais, né? Ó, ter a consciência limpa é ter memória fraca. Então eu estou igualando consciência limpa à memória fraca. Metáfora, né? Eu estou igualando esses dois termos. Igualam-se os dois termos, certo? Então, nesse caso, também temos o quê? Também temos metáfora. O que ele quer dizer aqui? Eu gosto muito dessa metáfora, que é a ideia de que ninguém, na realidade, tem consciência limpa. As pessoas que dizem ter... Vamos beber uma aguinha aqui, enquanto só eu jogo aqui pro lado antes que eu derrube tudo. Bebe uma água. As pessoas que dizem ter... Oxi, meu filho, foi pra frente por quê mesmo, hein? As pessoas que dizem ter consciência limpa, são porque esquecem dizem que tem porque esquecem das coisas. Então, é isso que ele quer dizer, que a consciência limpa é fruto de um esquecimento, que não existe realmente consciência limpa, porque todo mundo já pisou na bola, só que se esquece disso, tá? Observa, escuta, escutai. Escuta, cala, julga pouco, pergunta muito. Nesse caso aqui, não existe nadinha, nada, tá? De metafórico ou linguagem figurada. Então aqui, ó, só se usa a denotação. Opa, que tá sustentando até agora, hein, esse computador. Acho que funcionou aqui a minha mandinga.
Se não der certo agora, minha gente, vamos ter que trocar de computador. Mas eu não queria gravar no laptop, porque eu não gosto de gravar no laptop. Mas, ok, tudo bem, a gente aceita, né? Porque aí eu vou ter que fazer toda a reconfiguração aqui. Bora que só bora! Não vai Santos é doido, gente. Deu pra entender, ó? Observa, escuta, cara, julga pouco e pergunta muito. Então, nossa respostinha, letra C de quê? De cara caramba, cara caramba. Se quereis triunfar no mundo, matai vossa consciência. Meu Deus do céu, aqui são as frases do que, gente? Aqui nesse caso são as frases do coach ao contrário, né? Então aqui, ó, matai vossa consciência, claramente uma metáfora, né? Você não vai matar realmente alguma coisa, tá? O conformismo, essa aqui fica bem claro, ó. O conformismo é o quê? Carcereiro. Opa, só aqui já valia, né? Da liberdade. Liberdade, liberdade. E o inimigo da bicuda na cara do cão. Do crescimento, ok? Então, nesse caso aqui também, percebemos que conformismo não consegue ser carcereiro, né? Então aqui uma construção clara de uma metáfora bastante tradicional, metaforona, vamos dizer assim. Fechou? Bora que só bora. Bora que só bora para a próxima questãozinha, que é uma questão que eu vou ser muito sincero. Para mim, essa questão aqui, ó, FGV usou o quê? Aquele negócio, a Maria Juana, estragadíssima. Mas vamos ver o que a gente tem aqui. Já deixa seu like, já me segue. Assinale a opção que apresenta a frase que documenta, ou seja, que apresenta, documenta aqui, ó, é a mesma coisa de apresentar, tá? A linguagem figurada, ou seja, que está construída na linguagem ou com a linguagem figurada. Vamos ver. Serviço sem pagamento é castigo. Nesse caso aqui, ó, nós temos exatamente a ideia de que não temos uma metáfora, tá? Porque a palavra castigo se aplica nesse caso. Castigo não foi ampliada. Por quê? Castigo é muita coisa, né? No sentido de que é alguma coisa não boa. Castigo é alguma coisa que é feita para você pagar algo que você tenha feito de errado. Então, quando eu digo, ó, serviço sem pagamento é castigo, não vejo problemas. A frase inteira poderia ser entendida como uma relação metafórica. A frase inteira. Mas eu não tenho nenhum elemento ali que tenha sido ampliado, tá? Na letra B, by the other side, ou seja, por outro lado, que é a que que é a resposta que a banca nos deu, a gente tem o seguinte, ó, nosso objetivo é dominar o mundo como a Microsoft. Aqui no dominar o mundo é que está a hipérbole. Por que é uma hipérbole? Porque a Microsoft não dominou o mundo, né? Mas tornou-se a empresa, não é a dominação do mundo, né? Que é mais usada, vamos dizer assim, né? Não a empresa, mas seus produtos mais usada no mundo. Então, dominar o mundo aqui ganha um sentido hiperbólico e metafórico. Por que metafórico também? Porque não é uma dominação real. Eu quero ser o primeiro lugar. Nosso objetivo é estar em primeiro lugar, como a Microsoft está. Então é dominar o mundo no sentido de ser a empresa mais utilizada, vamos dizer, né? Ser a empresa mais vendida, ser o primeiro lugar em termos de uso do mundo. É isso, beleza? Seria basicamente essa ideia. Pior do que não ter dinheiro é ter dinheiro em excesso. Aqui é uma comparação, logicamente, mas que usa linguagem lógica. Não tem nada demais aqui, né? Um povo só se deixa guiar quando lhe apontam o futuro. Vou ser muito sincero com vocês que aqui para mim tá o pepino, tá? Para ser muito sincero, a letra D, para mim, é uma resposta boa. Porque diz o seguinte, ó, um povo só se deixa guiar, até aqui eu aceito tranquilo, mas quando lhe apontam um futuro. Para mim, apontar um futuro
denotação. Mentira, é conotação isso aqui para mim, ó. Esse trechinho de apontar um futuro para um povo, o que é apontar um futuro? Você não aponta o futuro, isso é linguagem figurada claramente, ou seja, é como se dissesse, um povo só se deixa guiar quando lhe mostram boas possibilidades para o futuro, seria isso. Não é apontar um futuro. Então, para mim, Wagner Santos, esta questão merecia ser anulada. Ela foi? Não foi. E aí a gente vai tentar entender por que não foi, né? E não sei dizer para vocês por que não foi. Ainda que acho que apontam um futuro, o que eu posso imaginar, porque nesse caso aqui, tô me coçando aqui, tá, gente? Tá dando uma coceira. A única coisa que eu posso imaginar é que o fato de apontar um futuro já ter se tornado tão utilizado que perdeu o valor de metáfora. Seria mais ou menos essa a ideia. Né? Apontar um futuro como um sinônimo já quase denotativo de mostrar boas possibilidades para o futuro. É a única coisa que a gente tem e que a gente consegue prever aqui. Na outra, a gente tem o quê? Ó? O homem esquece mais facilmente a morte do pai que a perda do patrimônio. Beleza. Não temos nenhum problema aqui, ainda que a construção inteira, beleza? A construção toda seja plural, seja polissêmica. Porque, na verdade, isso aqui é uma metáfora para o quê, minha gente? Para a ideia de que o homem dá mais valor às coisas físicas do que aos relacionamentos interpessoais e relacionamentos até, certo ponto ali, familiares. Beleza? Pegamos a visão aqui sem problemas. Bora para mais uma? Tô aqui, vamos rezar aqui. Eu queria fazer 5, mas não sei se o computador vai aceitar. Vamos lá, vamos para mais uma. Vamos mais uma aqui. Eu vou até a hora que pipocar aqui o negócio. Assinale a frase expressa em linguagem lógica, ou seja, linguagem não figurada. Beleza? Então, a linguagem lógica, ele tá dando uns pipoquinhos aqui, ó. Vou tentar terminar nessa aqui. Os aniversários são o aluguel que pagamos pela vida. Essa aqui é linguagem claramente figurada, né? Porque, ó, eu estou usando uma metáfora entre aniversários e aluguel. Então, aniversário é igual a aluguel. Nesse caso aqui, então, temos uma metáfora fora a ideia ainda de pagar pela vida, né? Isso aqui também é claramente metafórico. Essa aqui não tenho dúvidas de que você não tem dúvida mesmo desse caso aqui, tá? Vamos ver mais uma. Um homem decente pode estar apaixonado como um louco, mas não como um tolo. Não temos, nesse caso aqui, esse caso aqui é claramente uma linguagem figurada. Por quê? Porque eu tenho, ó, homem decente, vai entender o que é isso. Tenho comparado com um louco e comparado com um tolo. Nesse caso, ó, eu tenho forte subjetividade. Por que é forte subjetividade? Pelo seguinte, porque não se sabe o que de louco e tolo. Ou seja, ele não se deixa claro aqui, não está clara qual é a característica de louco e de tolo que está sendo aplicada a um homem decente, que pode estar apaixonado de um jeito e não como o outro. Então, ainda que eu tenha o como aqui, ó, que vai caracterizar uma comparação e não uma metáfora, mas aqui eu tenho um peso metafórico muito grande, porque eu não sei o que é do louco que eu estou aplicando a esse homem decente, o que é do tolo que eu estou aplicando a esse homem decente, tá? O ciúme é a icterícia da alma. Meu Deus do céu, aqui fica muito claro, né? Ó, metáfora total. Estou igualando ciúme a uma doença icterícia, né? Da alma. Ainda mais, né? Assim, ou seja, ainda faço ser logo completo, beleza? Então aqui eu tenho uma metáfora bem interessantezinha, né? Mais perto do autor de uma boa frase está quem a citou primeiro. Beleza, né? Assim, poderíamos discutir? Não tem dúvida de que poderíamos discutir, mas essa aqui, sem dúvida nenhuma,
é a frase menos polissêmica que a gente tem, tá? Então aqui, ó, a gente entende que é basicamente a ideia de dizer que usou-se linguagem lógica. Para ser sincero, eu acho que essa ideia de mais perto aqui, ó, para mim isso é conotação. Mas quando você compara com todas as outras frases, a letra D é a mais lógica como resposta a essa questão, tá? Nesse caso, olha a última aqui, ó. Presta atenção na última. Civilização é a vontade de convivência? A civilização é a vontade? Não, né? Isso aqui é claramente subjetivo, beleza? Eu diria que talvez a que desse pepino na cabeça de vocês seria a letra B, tá? Então aqui, ó, também temos uma relação de metáfora muito clara e nossa resposta realmente é a letra D de domingo quero te encontrar, que é inclusive o dia de hoje, tá? Vou passar para a última? Vamos lá, vamos fazer 5? Aí eu vou tentar fazer mais rápido porque o computador eu acho que ele tá ficando meio tenso aqui. Mas vamos lá, ó. Assinale a frase que está inteiramente em linguagem lógica. Vocês estão percebendo que eles gostam muito disso, né? Linguagem lógica sem conotação. Beleza. Quando eu digo dinheiro, fala. Não tem nem o que discutir, né? Aqui nós temos um altíssimo grau de quê? Conotação, né? Nesse caso, inclusive, a gente identifica uma personificação do dinheiro, né? Ou seja, uso pesado de conotação. Dinheiro não pode falar. Êxtase. Descobrir uma nova queimada de bombons sobre a primeira. A primeira. Nesse caso, ó, não é a resposta também. Por quê? Você tem uma metáfora para o êxtase. Você está igualando as duas coisas, né? Para o êxtase, certo? O êxtase não é isso, né? Assim, êxtase é uma construção de alegria imensa. Só que aí você está dizendo o que é essa alegria imensa, tá? Aqui embaixo, ó, se você ficar com medo da guerra, como uma bomba de chocolate, você tem um processo irônico, né? Então aqui, ó, tem claramente um processo de ironia que é conotação. Você está mexendo com o sentido de guerra e bomba de chocolate. Se você tem alguma coisa importante a dizer, embrulha em chocolate. Eles gostam. Era o objetivo aqui falar do chocolate, né? Então aqui eu também tenho uma noção de metáfora, né? Uma metafórica aqui, porque não dá para embalar alguma coisa a ser dita em chocolate, né? A letra E é muito claramente. A letra E, ó, não tem nada. Não gera nenhuma dúvida. Nada de dúvida. Ó, lavo muita roupa no tanque e só ando de bicicleta. Acho que isso faz o corpo ficar em forma. Nada de conotação mesmo. Nesse caso aqui, ó, não tem uma construçãozinha mínima de conotação. Então, respostinha, letra E. Chegou na hora da prova, duvidou? Falou, Wagner, mas aí eu fiquei na dúvida aqui. O que eu faço? Vai naquela que é certa. E aí a gente deixa a discussão para o momento seguinte. Fechou? Bora que só bora. Bora que só bora. Quero te agradecer imensamente pela sua presença. Vamos juntos, vamos misturados. Você já sabe o que fazer. Se você chegou até aqui e ainda não se subscribizou, eis a sua possibilidade. Nosso grupo também está disponível para vocês. E quem mais? Segue lá no Prof. Wagner Santos. Bora que só bora. Bora que só bora. Beijo, queijo. Valeu demais, galera. Quero te agradecer imensamente aqui também. Obrigado, computador, por você ter sobrevivido até esse momento. Vamos junto e misturado. A gente se vê. Fui.